Agora, meus amigos, o assunto é sério e vamos conversar com você de casa para nós tentarmos entender, porque compreender e aceitar, acho que isso é quase impossível, se não impossível. O aumento do feminicídio no nosso país tem chamado a atenção no cenário nacional, mas principalmente também aqui no nosso cenário local, aqui em São Carlos. Semana passada nós nos deparamos com um caso trágico, onde um ex-companheiro, por não aceitar a separação da companheira, acabou indo lá e dando uma facada nela na frente da criança, onde a mulher acabou morrendo. E isso é um caso aqui local. Fora os outros que nós acompanhamos, como, por exemplo, o caso daquele rapaz que deu 61 socos no rosto da companheira, sem motivo algum, porque nada justifica uma situação, uma atitude como essa. E aí muitas pessoas, vendo e observando tudo isso que está acontecendo, se perguntam, aonde é que vamos parar? A que ponto chegamos, não é verdade? Para conversar com você de casa, nós trouxemos a psicóloga Alexandra Lopes. Uma salva de palmas para a nossa psicóloga. Ale, obrigado pela presença e participação, disponibilidade com a gente sempre. O que está acontecendo com esse mundo maluco que estamos vivendo, Ale? As pessoas estão, assim, totalmente irracionais, sem pensar, totalmente sem emoção, é isso? Na verdade, essa questão da mulher, ela sempre existiu. Sim. É que agora, aliás, hoje é dia da Lei Maria da Penha. É verdade. Né? É uma lei muito importante, né, que foi sancionada aí, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. E é uma lei que foi um marco para a gente, para nos proteger. Essa é uma lei de proteção. Sim. Mas existe a lei da punição também, que foi uma lei sancionada no governo da Dilma Rousseff, foi em 2015, que é uma lei que classifica o crime contra a mulher como um crime hediondo. Então, ele passa a ser um crime tipificado. Sim. O que acontece é que, culturalmente, nós tínhamos uma visão de que problema entre um casal era problema do casal. Ninguém, né? Em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Exato. Era isso. E isso, na verdade, quando uma mulher morre, é uma falha da sociedade. Sim. Nós todos devemos olhar para isso e fazer denúncias. E devemos acolher também, que eu assisto muito programas a respeito disso, eu estou sempre em busca disso, porque é uma causa particular minha, eu enfrento muito isso na minha clínica, eu acolho muitas mulheres, e está escandalosamente enorme o número de mulheres que sofrem abuso sexual, físico e moral no nosso país. Né? Então, sim, teve uma explosão, um boom. E uma coisa que eu sinto muita falta enquanto profissional de saúde, é de orientar não só as mulheres, mas orientar a sociedade em geral, como o que ela deve fazer, porque a sociedade ela tem que participar disso também. Nós temos que denunciar. Exato. Né? Então, virar as costas é deixar que uma mulher morra, e uma vida, qualquer que seja, ela importa. Ô, Alexandra, muitas vezes nós acabamos ouvindo também assim, ela apanha porque ela gosta, porque ela fica no relacionamento, porque ela continua no relacionamento, ela é boba, ela deve sair, ela deve procurar outras alternativas, outros meios. Na verdade, quem passa por essa situação, e quando a gente fala sobre isso, não é unicamente na agressão física, tem também a agressão verbal, a psicológica, que eu acredito que seja a mais dolorosa de todas, porque você entrar na mente de uma pessoa e acabar com ela por dentro é muito mais pesado, muito mais forte do que um tapa na cara, porque para a pessoa sair disso é algo traumático. Mas por que as pessoas não têm essa compaixão? É isso mesmo que você disse há pouco, a gente não tem que apenas ensinar ou passar o conhecimento para a mulher, etc. É para a sociedade como um todo. Eu sinto que as pessoas estão um pouco desumanas, estão assim, deixando a Deus dará a situação. Não sei se é uma impressão errada. Não é. Eu vejo isso nas redes sociais, em temas gerais, né? Muito apontar de dedo, muito julgamento. Isso é muito difícil, porque uma mulher que sofre uma violência de qualquer ordem que for, ela vai estar numa situação de vulnerabilidade muito grande. É verdade. Então, uma coisa que eu sempre aconselho a quem conhece alguém que está passando por isso, é perguntar para ela se já aconteceu uma violência, o que te faltou? Né? Porque eu acho que isso é um dado importante. E aí a gente vai abrir uma escuta,
né, para entender qual era o drama dessa mulher. Porque muitas vezes uma mulher está presa num relacionamento por uma questão de ordem econômica, porque tem filhos, porque não trabalha, não consegue se colocar no mercado do trabalho. E isso não é uma coisa que deveria ser julgada, mas acolhida. Né? É importante a gente entender que cada um sabe os tombos que leva na vida, né, e a dor que sente. Então, é muito difícil a gente se colocar numa situação de julgar, né, sem viver na própria pele que uma mulher vive numa situação dessa. Ô, Alexandra, por que é tão difícil abrir mão do relacionamento? Acabou o relacionamento e a pessoa ainda insiste, a pessoa ainda vai atrás, aí a mulher tenta acuada, tenta as medidas protetivas necessárias e cabíveis, muitas das vezes acaba não sendo atendida da forma como deveria ser, porque não tem apenas ela para ser protegida, e sim uma série de situações. O que passa na cabeça do homem que ele não aceita esse fim do relacionamento, Alexandra? Então, é uma questão assim colonial. Sim. Entende? O que acontece é que os homens esse tipo de homem, né, ele entende que ele tem a mulher como uma posse, tanto que antigamente, e a gente precisa corrigir isso também, é a senhora fulano de tal, como se ela fosse propriedade desse marido. Né? Então, uma mulher casada, ela é mais do que a fulana senhora de tal. Ela é uma mulher que tem uma personalidade, que tem uma biografia, que faz algo na vida dela que não seja ser apenas mulher do fulano de tal. Né? Agora, quando a gente vai falar de violência, de qualquer esfera que for, é muito importante a gente entender que o modus operandi que a gente encontra na literatura, nos boletins de ocorrência, nas histórias, é que eles têm um modo que começa primeiro com xingamentos, e aí a mulher começa a perceber que uma desvalorização da mulher também, ela começa a perceber que está tendo uma tensão e ela tenta evitar esse conflito. Então, ela cede, ela tenta pôr uma toalha quente. Só que isso depois, num segundo momento, vem exacerbado. Daí que é quando a violência física acontece. Então, tapa, chute, empurrão, né? E até essa trágica história que a gente presenciou com esse esportista no elevador lá com a ex-namorada, como aconteceu. E aí depois, o que acontece? Se ela se encoraja a tomar uma medida, ele jura arrependimento, diz que vai mudar, e aí ela resolve dar uma chance. Ou porque ela gosta da pessoa, e na verdade não é disso que ela gosta, mas da imagem que ela tem, né, do ideal que ela tem daquela relação. Então ela resolve dar uma chance. Ou então por questões particulares, eu tenho um filho para criar, eu não tenho condição de criar todos os meus filhos sozinha. Então, isso vai se repetindo, vira um ciclo. Sim. Até que pode, aí a estatística vem mostrando, né, o Brasil é o 4º país do mundo em violência contra a mulher, é um índice gigantesco, né, nós estamos num ranking aí que é alarmante, e é aí que acontecem as mortes. Ô, Alexandra, assim, até peço licença a vocês, não sei também a plateia o que pensa sobre isso, mas eu acredito que traição não tem perdão. Traição, uma vez que acontece, ela quebra o encanto. Acabou, entendeu? Se você está no relacionamento onde você passou por isso e você perdoou e você voltou, você não confia. É impossível você confiar novamente naquela pessoa. E aí, quando a pessoa tem uma briga e ela agride, e depois, por conta de terceiros, recebi uma medida protetiva e etc. Não, mas eu te amo, mas não sei. É complicado você voltar atrás, Alexandra. Eu não sei. É difícil você falar, porque cada um sabe onde o seu sapato aperta. Cada um sabe o que acontece dentro da sua própria casa. Entretanto, porém, todavia, meus amigos, eu acredito que numa sociedade como um todo, que nós estamos aqui conversando, discutindo esse tema, que é estarrecedor, que é triste de ver, é triste de acompanhar, é triste acreditar que aconteçam situações como essas, ainda nos dias de hoje, apesar de todas as leis, como a Alexandra bem colocou aqui para a gente, que já foram colocadas em proteção e defesa da mulher, é estarrecedor você ver situações como essa. E eu, quando vi toda o caso da moça lá que levou 61 socos, a moça aqui de São Carlos que foi esfaqueada, gente, isso doeu.
E eu não tenho nada a ver com essas pessoas, nem sei quem são essas pessoas, mas é humanamente impossível você não se sensibilizar com a situação que nós estamos atravessando. Como as pessoas estão vivendo dias difíceis e tomando medidas impensáveis, irracionais, sem um pouquinho de emoção, de compaixão com o próximo. E está todo mundo aceitando isso, gente. Onde é que nós vamos parar? Aí vocês estão preocupados porque o Trump está taxando que não sei o quê. Ô, gente, vamos olhar para dentro de casa, vamos arrumar a nossa casa, ver o que está acontecendo, parar de defender esses caras aí, entendeu? A sua vizinha pode estar sofrendo uma agressão nesse momento, você sabe disso e você não está fazendo nada, está preocupado que o cara está taxando, sabe? Desculpem, gente, o desabafo, mas é verdade, a gente fica indignado com essa situação. Não sei se eu estou indo muito além, Alexandra, desculpa. Não está indo muito além. É isso mesmo. A gente tem que se comprometer com as leis, porque as leis elas não funcionam se a gente não se compromete com elas. A lei está lá, né? Mas se você não faz a denúncia, ela vai continuar lá e não vai mudar nada. Então, o jeito da gente conseguir coibir as mortes é que as leis comecem a entrar em vigor, mas com a participação da sociedade. Né? Isso é importantíssimo. Em relação a essa colocação que você fez de traição e medida protetiva, tem uma diferença muito grande. A traição, ela vai mexer com a questão da confiança. A medida protetiva, ela vai entrar com a questão da situação de estar vivo. É uma segurança para a pessoa protegida, claro. Então, assim, o que muitas mulheres não entendem é que, principalmente essas que estão na mão desses caras, é que, a partir do momento que houve uma violência sexual, psicológica, moral, física, acabaram-se os direitos dessa pessoa. Claro, então, total. muitas vezes, eles falam, mas eu quero visitar os meus filhos. Eu preciso responder a mensagem do WhatsApp para ele porque ele tem que ver os filhos. Não tem que ver mais nada. Então, quando uma mulher... Se é muito difícil para alguém, né, a entender para onde ela tem que recorrer, então, que ela pare numa guarda municipal, que ela vá numa polícia, que ela vá na polícia, na delegacia da mulher, que ela vá procurar a defensoria, que ela explique o que está acontecendo, que alguém que entende disso vai encaminhar ela. Sim. E que ela não está sozinha nesse momento. Alexandra, eu vi uma agressão, eu sei de uma agressão, eu também posso fazer essa contribuição e fazer essa denúncia, independente do que a pessoa vai falar depois de mim, porque muitas mulheres, às vezes, por conta de tudo isso que nós discutimos, ela fala assim, não, mas ele vai mudar. Eu provoquei, a culpa foi minha. E eu vi uma situação como essa e eu quero ajudar, porque eu sei que não é assim. Eu posso fazer essa colaboração com ela, independente do que ela possa achar depois de mim? Não, só pode como deve. E não é... Você, inclusive, pode, se você quiser, e qualquer pessoa, fazer a denúncia anônima. Entende? Mas sim, a denúncia ela tem que acontecer, isso tem que parar. Né? Assim, quando a gente vai olhar a estatística, obviamente que a mulher da periferia e as negras são as que mais sofrem, sim, porque elas são invisíveis. Mas esse tipo de violência, ela não tem classe social. Ela acontece dentro dos muros dos grandes condomínios, sim, na classe média e na classe baixa. Então, é um fenômeno coletivo, que a gente não pode deixar que continue acontecendo e normatizar, né, que uma mulher seja morta da forma que está acontecendo no nosso país. É isso, gente. Esperamos ter contribuído de alguma forma com essa situação, porque a gente sabe que a TV Onix, ela passa para São Carlos, que aqui em São Carlos a gente atinge 70 mil pessoas. Eu sei que eu estou sendo visto por outras 42 cidades da nossa região. Eu sei que tem tantas mil pessoas que me acompanham nas redes sociais, mas eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei quem é você que está aí do outro lado de casa me assistindo nesse momento, que seja ao vivo na quinta-feira, que seja na reprise do programa ao longo da semana, enfim, onde é que você está me assistindo e o que é que você está passando. O que eu quero que você entenda é que você pode, se estiver passando por isso, sair dessa situação. E no que você precisar, saiba que tem uma sociedade inteira para te acolher, para te ajudar e para te apoiar nessa situação. Aliás, eu queria pedir para o Jorge, por gentileza, colocar os contatos aqui no nosso vídeo, porque se você viu uma situação como essa, se você presenciou uma situação dessa, sabe quem é que vive, que sabe quem é que passa por essa situação, não tenha medo. Denuncie.
O número que aparece no nosso vídeo, você pode ligar no 180 e fazer a sua denúncia até mesmo de forma anônima, para não se comprometer, se for o caso que está impedindo você de contribuir dessa forma. Mas não deixe de contribuir, porque talvez um telefonema seu pode salvar a vida daquela pessoa. Combinado? Alexandra Lopes, muito obrigado pela presença, participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, uma salva de palmas à nossa psicóloga. Eu sei, gente, que às vezes não, graças a Deus, o nosso programa está acostumado a levar alegria, diversão, entretenimento para a casa das pessoas, mas às vezes é necessário a gente parar um pouco, dar aquela respirada e chamar a atenção para alguns assuntos importantes e que talvez a sociedade não esteja olhando com tanta atenção. E, aliás, semana que vem eu vou trazer o economista aqui no nosso programa para falar dessa taxação do Trump. Ah, eu tô atacado, Regininha. Eu tô atacado. Será que o Luiz Fernando não vem, Regininha? Eu vou falar com ele, né? Ele é excelente economista, vou falar com ele. Ale, obrigado, viu, pela presença. Viu? Foi um prazer muito grande. Obrigado. E